Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E nessa manhã, então, vamos meditar um pouco sobre me perdoar. Dar o perdão a si mesmo. Perdoar a si mesmo. Romper com aquelas barreiras que ainda estão em nós. E que muitas das vezes nos impede de continuar trilhando o caminho que Deus já direcionou o nosso coração. Quantas coisas nós guardamos dentro de nós ao longo da nossa vida. Muitas das vezes nós não temos a coragem de desterrá-lo ao olhar de Jesus. Muitas das vezes nós queremos ficar guardadinho, que fique lá no baú, lá no fundo, encoberto, tapado, medo de mexer porque muitas coisas doem. Lembranças que ficaram para trás, que quando nós lembramos dói. E deixa eu te dizer uma coisa, nós só conseguimos continuar seguindo em diante se nós tivermos a capacidade de limpar o que ficou no nosso caminho no passado. Não é possível continuar caminhando sendo ou como amarrado pelas coisas que ficaram no passado e que de repente ainda se encontram no nosso caminho, ainda é obstáculo para que eu e você possamos cumprir, fazer com plenitude a vontade de Deus. Quantas coisas nós podemos buscar na nossa lembrança e que de repente não nos fazem bem. Olha que interessante, para que nós possamos vivenciar essa manhã, é necessário tomar conhecimento da nossa história, da nossa vida. Eu quero convidar você a fazer um caminho comigo, e junto com nosso Senhor Jesus Cristo, buscar apresentar a Ele nessa manhã, aquilo que o Senhor suscita no meu e no seu coração. Mas olha, é necessário algo muito importante. É preciso crer naquele que te trouxe aqui. Ninguém está aqui nessa manhã por acaso. Ninguém veio de carona, ou simplesmente porque alguém o empurrou, o induziu, o convenceu. Seja qual foi a pedagogia que Deus usou para que cada um de nós estivéssemos aqui nessa manhã, é Ele, foi Deus quem quis que estivéssemos aqui. E esse encontro tem caminhado essa belíssima trilha de cura interior, de cura dos ressentimentos. E o dia de hoje é uma novidade que Deus já preparou para cada um de nós, mas é necessário. De repente alguém tem que dar um grito perto de você para que você acorde, para que não seja mais uma manhã. Olhe para quem está do seu lado e fala: acorda, acorda, porque essa manhã não pode ser e não vai ser como qualquer outra manhã. Diga para essa pessoa: Deus quer falar contigo. Abre o teu coração e permita que Ele entre. Permita que Jesus fale com você. De repente alguém pode estar pensando assim: mas precisa gritar? Quando a gente pega no sono, de repente esse sono vai anos. E tem pessoas dormindo aí há décadas, há anos. E de repente, se a gente não gritar inspirado pelo Senhor, a gente não acorda. E Deus vai usar de todos os meios para que nessa manhã nós possamos ser acordados e que o nosso coração seja curado no nome de Jesus.
Vamos caminhar comigo. A palavra de Deus diz que de vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas, capazes de edificar e de fazer bem aos ouvintes. Repita comigo: fazer bem aos ouvintes. Quem é que te escuta no dia a dia? Será que a gente tem desenvolvido, feito esse exercício de fazer com que tudo que saia da nossa boca edifique ou faça bem para aqueles que nos ouvem? Como é que a gente consegue fazer isso, se de repente dentro de nós as coisas não estão bem definidas, e de repente dentro de nós as coisas não estão bem curadas? Fazer bem a quem nos escuta, a quem está próximo de nós, com aquilo que falamos. Como é que podemos falar coisas agradáveis, se dentro de nós às vezes não está agradável? Se o nosso coração não está curado? Se eu continuo caminhando ainda sob lembranças do meu passado, sobre situações que eu pude vivenciar e que ainda não consegui romper, vencer. Quantas situações nós vivenciamos ao longo da nossa vida e que nós muitas vezes ainda não conseguimos pular, dar o salto, passar por cima, vencer. Situações, como eu dizia ainda agora há pouco, que a gente tem trauma, medo de nos lembrar, de recordar. Meu querido, Deus quer fazer comigo e com você nessa manhã uma trajetória, um caminho. Deus quer trilhar junto de você. Deus não te trouxe aqui simplesmente para curar o meu e o teu coração e depois nos devolver a nossa rotina, a nossa vida diária, o nosso cotidiano. Não. Deus nos trouxe aqui para nos dar, sim, nos conduzir a uma vida nova, mas caminhar conosco nesta vida nova. E vida nova significa apropriar-se dessa graça que o Senhor já nos confiou, que o Senhor já nos deu. E quem já se apropriou dessa vida nova, não vive do passado e não vive sob as consequências, sob o jugo do que já se passou. Coloque a mão sobre o teu coração um instante e diga assim comigo: eu preciso nessa manhã, Jesus, perdoar o meu coração. Eu necessito nesta manhã, Senhor, me exercitar no exercício de perdoar a mim mesmo. Quantas coisas a gente já fez ao longo da nossa vida, e eu quero convidar você neste momento a fazer lembrança. Se necessário for, não se preocupe com quem está do teu lado. Se necessário for, pense um pouquinho naquelas situações que de repente você não deseja e não queria lembrar. Mas em tantas situações que você pôde viver e que não foi de forma positiva. Pare um pouquinho, silencie o teu coração um instante. Pense sobre aquelas situações que ainda te ferem. Conheça a si mesmo. Busque meditar agora sobre você. Busque conhecer o teu íntimo. Busque saber agora, à luz do olhar de Jesus, aquelas situações que de repente você ainda se encontra amarrada, acorrentadas. Lembranças, palavras, atitudes. Quantas situações nos fazem mal, prejudica a nossa vida, prejudica a nossa família, prejudica aqueles que convivem conosco.
Pense naquelas situações que impedem você, muitas das vezes, de ser uma pessoa constantemente alegre, feliz. Pense naquelas situações que faz você muitas vezes se levantar pela manhã e não ter coragem nem de olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: obrigado, Senhor. Pense naquelas situações que de repente você vivenciou na sua família, que faz com que a cada dia você se levante e você não consegue sorrir para aqueles que mais são importantes na tua vida, na tua história. E à luz do Espírito Santo, o Senhor nos ajuda a identificar algumas coisas que o nosso comportamento, o nosso tempo, a nossa história veio pontualizando, e que de repente no dia de hoje, de repente 1 ano de caminhada, 5 anos de caminhada, 10 anos, e a gente ainda se depara com certas situações que aconteceram lá atrás, porque eu não consegui admitir, a razão não me permite, e eu não consegui olhar para mim mesmo e me perdoar ainda, por tamanho erro que cometi. Quando a gente se recorda de situações lá de trás da nossa história, e de repente a gente é barrado por um sentimento que nos pega de surpresa, e não nos permite dar o passo seguinte, é necessário segurar na mão de Jesus nessa manhã, e trilhar com Ele, caminhar com Ele. É Ele quem deseja fazer essa caminhada conosco. Mais do que nós mesmos, Ele quis. Ele estendeu a mão, e Ele quer segurar a minha e a sua mão. Por isso, acorda. Acorda para Jesus. Deixa Jesus pontualizar na tua história. Deixa Jesus colocar o dedo na tua história. Porque quando Jesus coloca o dedo na tua história, Ele põe para curar. Ele põe para sarar as feridas, e não para apontar. Olha que interessante. Quando Jesus esteve sobre essa terra, caminhando, a gente lê na Sagrada Escritura que Jesus muitas das vezes ia jantar na casa dos pecadores. Jesus ia se reunir com eles, ia comer junto, sentar na mesa. E a Sagrada Escritura deixa bem claro que era muitas das vezes na casa dos pecadores. Porque Jesus não escolhia a casa. Jesus não ia somente na casa de quem era bonzinho, de quem era justo. Jesus, quando Ele entrava na casa de um pecador, Ele dignificava aquela casa. Ele dignificava aquela pessoa, aquela família. E Ele dizia: eu estou contigo, eu caminho com você. E Jesus nunca perguntou para ninguém: o que é que você fez no passado? Jesus nunca chegou na casa de alguém e perguntou: o que é que você fez de errado? O que é que você fez no teu passado? Pelo contrário, Jesus acolhia. Jesus fazia com que as pessoas se sentissem junto, perto, para dizer que Ele não exclui ninguém. Por mais pecado ou erros que alguém tenha cometido no passado, ao entrar na casa de alguém, Jesus o trazia até Ele e tornava aquela família, aquela casa digna da presença dEle. E quando Jesus entra na nossa vida, é isso que Ele faz conosco. Jesus nos dignifica. Quando Jesus entra na nossa casa, na nossa história,
Jesus dignifica a nossa vida. Jesus não pergunta o que fizemos, mas Jesus nos acolhe e nos dá uma oportunidade nova de seguir caminhando com Ele. Quantas pessoas Jesus já foi capaz de entregar uma folha em branco e dizer: filho, filha, recomece a tua história daqui, reescreva a tua história daqui, eu perdoo todo o teu passado, o peso que pesava sobre o teu ombro já não pesa mais, e Jesus devolve o reinício da nova história daquela pessoa, assim como Ele fez comigo, quando fez com tantos aqui, e como também faz e fez com você. O problema é que muitos de nós não aceitamos essa folha em branco, e em vez de começar a reescrever uma história nova, limpa, ao olhar de Jesus, e com a mão de Jesus, nós recomeçamos a folhear a nossa antiga história. E muitas das vezes nós não somos capazes de começar a reescrever com palavras novas, frases novas, acontecimentos novos. E eu pergunto a você, o que é que acontece com você quando acontece isso? Por que que a gente não acredita, não agarra a oportunidade que Jesus te deu? E não começa então a partir daí uma nova história, reescrevê-la? Por que que a gente insiste em ficar folheando o nosso passado? E se a gente folheasse só o nosso passado ainda estava bom. O pior é que quando nós começamos a folhear o nosso passado, nós também começamos a folhear o passado dos outros, a história dos outros. Gente, como tem pessoas que gostam de ler o passado dos outros, das pessoas. Deus deu a oportunidade nova de reescrever a nova história, mas a gente insiste, e parece que quando a gente enjoa da nossa própria história, a gente começa a ler a história dos outros, acusar os outros, falar dos outros, condenar os outros. E parece que ainda, muitas das vezes, não é o suficiente. A gente começa a falar dos outros, fofocar dos outros. De repente a gente não sabe aonde deu origem a esse costume, a essa cultura de ler a história dos outros e não tomar consciência da sua própria história. Hoje tem um jeito novo de fofocar, né? Aqueles que frequentam a Canção Nova, que vêm participar da Canção Nova há muito tempo, há muitos anos, de repente, ouve-se falar muito aqui na Canção Nova sobre uma palavra chamada partilha. Não, aqui na Canção Nova tudo se partilha, tudo é colocado a limpo, ao olhar de Deus. E tem muita gente dando uma compreensão errada dessa palavra partilhar a vida. Os fofoqueiros, as fofoqueiras, depois que escutaram essa palavra, ninguém fofoca mais. Todo mundo partilha a vida dos outros. Quando as mulheres vão aos banheiros, sempre vão em duas mulheres, né? Justamente para ir partilhando. E como é bom partilhar da vida alheia, não é? Os homens eu acho que são mais difíceis, mas quando tem alguns que também aprendem a partilhar, meu Deus, que coisa feia. Homem que partilha a vida alheia, Jesus misericórdia. Mas esse tipo de partilha, nem para homem e nem para mulher. Não é isso. Devemos tomar cuidado. Quando Deus nos dá a nova vida, a oportunidade nova que cada um de nós
se ainda não teve, vai ter. Se ainda não fez a experiência com Jesus da vida nova, vai fazer. Mas quando Deus nos dá uma oportunidade nova de recomeçar a nossa história, nós devemos nos apropriar do que Deus nos dá, do que Deus nos oferece. Porque Deus quer caminhar com você, Deus quer curar o teu coração, Deus quer a tua felicidade, e é para isso que Jesus muitas vezes é capaz de fechar o nosso livro e reabrir um outro em branco, porque Jesus sim perdoa, lava, purifica. E o convite de Jesus para nós essa manhã é que também nós aprendamos a nos perdoar, a ser lavado, a ser purificado, para que possamos assumir sim verdadeiramente essa vida nova. Nós aprendemos nesse acampamento, nesse encontro ágape, a importância de perdoar as pessoas, de perdoar a família, de dar o perdão àqueles que te ofenderam. Mas nessa manhã Jesus está nos dando uma ordem: se perdoe. Não é à toa que o tema dessa pregação é me perdoar. Deus está fazendo conosco essa pedagogia. Deus quer que que eu e você saia deste lugar hoje à tarde, quando formos retornar para nossa casa, limpo, sarado, curado, e é isso que Ele vai fazer em nome de Jesus. É necessário tomar consciência de si. Tem alguns sintomas que acompanham quando a gente alguma coisa dentro de nós está errado, está doente, está enfermo. Quantas pessoas têm o bloqueio de se aproximar das outras, de conversar com as outras? Quantas pessoas têm o bloqueio de não permitir que o outro me conheça, com medo? O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? De como eu visto, de como eu ajo. Os bloqueios que tomam o nosso coração, que nos impede de entrar numa roda de amigos. Aonde está a nossa família reunida, tem pessoas que não conseguem chegar no meio, não conseguem entrar no meio, porque ficam preocupadas do que vão pensar, o que vão falar, como vão agir comigo lá. Tem pessoas que fez alguma coisa errada há 20 anos atrás, e ao se aproximar das pessoas que hoje Deus coloca na nossa vida, a gente morre de medo de alguém tocar no assunto de 20 anos atrás, e aquilo então pudesse fazer mal à minha vida naquele momento. Quantos bloqueios a gente vai colocando? Talvez até quando a gente era criança, vivemos algum bloqueio com nossos pais. Quantos pais, ao se dirigir ao filho, falava para o filho: não chora, engole o teu choro. E só Deus e você sabe o resultado dessas palavras na tua história, na tua vida. Só Deus e você conhece o que resultou essas palavras. E você nunca conseguiu se libertar dessas palavras que te feriram. E você então pode ter assumido um voto íntimo: nunca mais eu falo nada. Podem falar o que quiser, eu não falo nada. Quantas coisas resultou isso? São sintomas que a gente analisa e vê que, olha, tem algo aqui que não está legal. Quantas coisas a gente foi vivenciando. Agradável aos ouvintes, a palavra nos diz. Quantas vezes a gente acorda pela manhã, ou se encontra com pessoas, ou até vem para a Canção Nova e encontra as pessoas aqui na Canção Nova, mas quantas vezes a gente tem até medo de olhar para a cara das pessoas e ver qual é a cara que ela vai estar hoje, qual é a cara que ele vai estar hoje. Tem pessoa que vem para cá azedo. Tem pessoa que chega aqui como se tivesse comido uma pimenta.
Tem pessoa que você encontra, de repente você sempre se encontrou de bem, mas naquela manhã, naquele momento, você encontrou alguém, aquela pessoa nem olhou para você. O que é que eu fiz? Já desperta logo o pensamento: o que eu fiz de errado? O que aconteceu? Por que aquela pessoa hoje não me cumprimentou como ela sempre me cumprimentou? O que houve? O que eu fiz de errado? E aí a gente já se recorda de tudo aquilo que ficou no nosso passado, que fizemos de errado, e a gente começa a pensar que está repetindo tudo de novo, e começa a se culpar, se culpar, se culpar. São sintomas que nos ajudam a olhar para dentro de nós mesmos. Angústia, quanto sentimento nos apodera no nosso dia a dia, que de repente nós não sabemos dar nomes a sentimentos que nós sentimos. Tem dias que nós acordamos com toda disposição, e tem dia que a gente acorda indisposto, com vontade de colocar o travesseiro em cima da cabeça e não se levantar da cama. Existem pessoas que teriam motivo de sobra para ter toda a alegria do mundo ao se levantar no novo dia, mas parece que quando a pessoa acorda, ela acorda no pior dia. O que é que acontece? Existem coisas que nós até sabemos dar nomes, identificar a causa, mas a palavra já diz, sentimentos que a gente não explica. Tem coisas que nós não conseguimos explicar para nós mesmos, e nessa hora é necessário sim permitir que Jesus coloque a mão, porque aquilo que não temos lembrança, aquilo que não sabemos de onde vem e nem por que vem, nós devemos apresentar a Deus. E devemos reassumir a condição de filhos, amados, perdoados, lavados, redimidos, que eu e você somos. Quando passarmos diante dessas situações que a gente não consegue dar nome, nós precisamos entregar, ter o exercício dia a dia de entregar a Jesus. Quantos dias a gente é abatido por sentimento de tristeza, e de repente a gente até fala conosco mesmo: eu não sei por que eu estou assim, eu não sei de onde vem. E muitas das vezes nós não conhecemos a nossa história, a nossa inconsciência. Muitas das vezes são coisas que vivenciamos ainda no útero da nossa mãe, e a gente não descobre, mas à luz do olhar de Jesus, a gente descobre. E aquilo que a gente não consegue dar nome, Jesus conhece e Jesus sabe. Por isso, Ele cura. Jesus me conhece. Jesus te conhece. Pense em quantas situações que nos impedem de viver a plenitude daquilo que Deus planejou e sonhou para mim e para você. Aproveita nessa manhã, enquanto estou falando, vai meditando. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, jovem, criança. Não permita que nessa manhã seja mais uma manhã, mas seja um momento, um dia que Deus preparou para mim e para você, para que nessa manhã nós mesmos possamos nos perdoar. Assim como Deus já nos perdoou, hoje Deus quer que eu perdoe a mim mesmo. A obra de Deus é sempre uma obra completa. Deus não deixa nada pela metade. Sentimentos que não sabemos de onde vêm, pessoas que não sabem agradecer as outras. Quantas vezes as pessoas fazem gesto de carinho para nós? Quantas vezes as pessoas nos tratam bem e nós não sabemos dizer um muito obrigado? Nós não sabemos ter gratidão com as pessoas. E muitas das vezes a gente não sabe de onde isso vem.
um trauma que a gente possa ter vivido, uma situação com os nossos pais. Meu amado, minha irmã, meu irmão, tem coisas que nós conhecemos e podemos até ajudar a dar nomes. Tem coisas que não. Tem coisas que só você pode dar nome e nenhum pregador vai dar. Mas também tem coisas que Deus vai dar o nome. E quando Deus dá o nome, Deus faz, Deus cura, Deus liberta, Deus faz novos os corações. Pessoas que são abatidas, baixa estima, pessoas que são deprimidas, pessoas que não têm mais iniciativas, pessoas que não conseguem mais planejar, sonhar, pessoas que não conseguem mais se relacionar com pessoas, e principalmente com a família, com aqueles que mais amamos, são aqueles que mais nos distanciamos. Meu amado, minha amada, é necessário, e eu digo mais uma vez, é necessário permitir que Jesus nessa manhã caminhe junto conosco, assim como Jesus estava caminhando nesse lugar agora pela manhã, e eu observava de longe, muitas pessoas colocavam a mão em Jesus, apresentavam em foto, em texto, em carta, escrito, em pensamento, porque Jesus conhece tudo aquilo que a gente veio neste lugar, e naquele momento Deus colocava ao nosso coração de entregar aquela situação a Jesus. E quando Jesus foi se dirigindo aqui a retornar para a capela, no meu coração ficava uma palavra que dizia: Ele não foi embora, Ele permanece conosco, Ele está conosco. E isso eu não tenho dúvida, e também você não tenha dúvida. Ele permanece comigo e com você. Neste lugar nós não estamos sozinhos. Mas nós não podemos ter o comportamento de ficar ruminando aquilo que passou e nos feriu. Morei muito tempo no sítio. E quem já morou no sítio conhece algumas coisas que só quem morou sabe. Bebi muito leite de cabra, leite de vaca, logo de manhã cedo, ia no curral, meu pai tirava leite, e já caía na canequinha de alumínio ali com um cafezinho quente, e era uma gostosura, logo pela manhã. Hoje não se faz mais isso, mas eu me lembro que meu pai tinha umas cabritinhas, e muitas das vezes, quando eu era criança, eu ficava observando a cabritinha comer. E a cabritinha então comia, enchia a boca de capim, ia mastigando, mastigando, mastigando. Daqui a pouco ela engolia, e passava um pouquinho, aquele capim que ela engolia, ela voltava a mastigar. A palavra certa é ruminar. E ela voltava a ruminar aquilo que ainda há pouco ela tinha acabado de engolir. E aquela cabritinha mastigava mais uns 15, 20 minutos, aquela mesma tocha de capim, e engolia de novo, e passava mais um tempo, voltava de novo a ruminar aquilo. E aquilo para mim era conhecimento. Que legal, olha. Mas irmão, minha irmã, quantos de nós também tem o mesmo sintoma dessa cabritinha? Nós começamos a ruminar algumas coisas, e aquilo que já passou, que de repente já engolimos, nós temos a tendência de trazer de volta e começar a mastigar, ruminar tudo de novo. Principalmente aquilo que não desce no estômago, mas aquilo que desce no coração. E muitas das vezes nós começamos a desterrar tudo aquilo que já desceu, até já falamos, já perdoei, essa situação já está vencida, e até usamos em nome de Jesus, mas parece que basta piscar os olhos, aquilo volta de novo, e nós começamos a ruminar tudo de novo,
E cada vez que essas coisas vão voltando e a gente vai ruminando, o gosto vai se tornando mais amargo e vai fazendo mais mal a nós. E o convite de Jesus é que a gente não seja igual essa cabritinha, que a gente não fique ruminando as coisas que passaram e nos fizeram mal, mas que nós tenhamos a confiança na misericórdia que Jesus exerceu por cada um de nós, no perdão que Ele nos deu. E se Deus nos perdoou, eu também preciso me perdoar, e eu preciso parar de desterrar essas coisas que me fazem mal, essas coisas que vai fazendo com que as coisas amargas venham para minha boca. E quando essas coisas amargas retornam à minha boca, eu não consigo cumprir a palavra que diz que da minha boca saiam palavras capazes de edificar e fazer bem aos ouvintes. Quantas pessoas sofrem com aquilo que falamos? Quantas pessoas sofrem com as palavras que pronunciamos? E principalmente quando a gente está tomado daquele momento, que parece que o sangue subiu a cabeça, perdemos o controle e a gente é capaz de buscar lá no fundo do coração aquela tocha de capim amarga e voltar a mastigar. E aí sai da nossa boca todo o amargor que aquilo tem contido. Meu irmão, minha irmã, Deus nos convida nessa manhã a pararmos com esse vício de ruminar as coisas que passou, ruminar as coisas negativas, desterrar essas mágoas só por desterrarem, lembrar as pessoas das coisas negativas, ruins que viveram. Deus nos convida nessa manhã a nos purificar. Se Deus nos perdoou, e eu creio que Ele me perdoou e perdoou também a você, eu também preciso fazer esse exercício nesse dia de hoje. Eu olho esse lugar como um grande hospital, onde o médico dos médicos está cuidando de cada um de nós já pela manhã, na certeza que ao sair desse hospital, à tarde, após a Santa Eucaristia, que vai fechar este encontro, nós possamos sair deste lugar libertos, restaurados, curados, no nome de Jesus, para nunca mais ruminar essas coisas que nos fazem mal. Mas é necessário que eu e você acreditemos no que a gente está fazendo neste lugar. Porque a mesma palavra que nos diz para que da nossa boca saiam palavras capazes de edificar, de fazer bem às pessoas, curar as pessoas, esta mesma palavra, ela nos dá uma ordem: que desapareça do meio de vós todo o amargor. É a palavra de Deus que está dizendo isso. No versículo 31 do capítulo 4 do livro de Efésios, que desapareça do meio de vós todo o amargor. É uma ordem. E aqui o Senhor não está dirigindo a todos nós, a vocês. Jesus se dirige no pessoal, a cada um de nós, a mim e a você. Jesus quer falar agora conosco. A ordem é para mim e para você. Quando Deus nos ajuda a desterrar aquilo que está aqui dentro, não é para jogar na nossa cara os nossos erros, mas sim para que sejam curados de uma vez por todas, porque é um projeto que Deus começou, Deus quer terminar, e Deus vai terminar. E eu e você, é um projeto fantástico de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga isso agora: você é um projeto fantástico de Deus. Você é uma obra maravilhosa de Deus. Deus não te quer pela metade. Deus não te quer enfermo.
Deus não te quer doente. Deus te quer sadio, sarado. E eu queria que você aplaudisse essa pessoa que está do teu lado. Olhe para ela e aplauda, porque ela é uma criação maravilhosa de Deus, um projeto maravilhoso de Deus, e é para isso que essa pessoa nasceu. Tenha certeza que o céu aplaudiu o dia que você nasceu, para me lembrar a mim e a você, que o projeto que Deus fez para a nossa vida é o melhor e nunca o pior. Meu irmão, minha irmã, acorda para Jesus nessa manhã, acorda. De repente a gente pode se lembrar daqueles que estão lá em casa, né? Acorda também aqueles que ficaram em casa, acolhe os nossos filhos, acorda a nossa família, Jesus. Faça com que a nossa vida nessa manhã tome um sabor novo. Faça com que os nossos olhos nessa manhã vejam uma luz nova. Que os nossos caminhos fiquem transparentes, limpos, para que eu e você possamos caminhar com Jesus. Esse caminho novo, esse caminho limpo. E é necessário se perdoar nessa manhã. É necessário dar o perdão a você mesmo. Muitas das vezes, sendo adulto, sendo ancião, sendo jovem, cada um de nós já vivenciamos experiências que de alguma maneira nos provocaram e fizeram em nós marcas, feridas. Mas nessa manhã é necessário dar liberdade a Jesus, é necessário permitir que Jesus coloque a mão, é necessário fazer com que Jesus entre na sua casa, entre no teu coração e dignifique o teu coração e o meu, para que a minha casa também seja a casa do Senhor. Deus nos quer para Ele, Deus quer para Ele um povo sarado, um povo curado, um povo restaurado. Deus não quer um povo que fica mastigando coisas amargas. Deus não quer um povo que fique remoendo aquilo que já está lá no cantinho do coração, muitas vezes guardado, muitas vezes não curado. E se você se identificar que o teu coração se encontra no dia de hoje não curado, tenha a coragem de assumir a tua história. Tenha coragem de assumir os teus erros, os teus fracassos, mas na certeza de que o Senhor entra no teu barco nessa manhã, entra na tua casa, Ele entra na tua vida e na tua história. E por mais erros que você tenha cometido, quando o Senhor entra, Ele abre um caminho novo, uma porta nova, porque Ele quer te dar e quer me dar uma vida nova, um novo recomeço. E se de repente esse recomeço seja, nesta manhã, uma página em branco, acolha essa página em branco. E se Deus quer te dar nessa manhã um lápis novo, uma caneta nova, segure essa caneta nova, segure esse lápis novo. Não pegue nenhuma borracha. Quem pega a borracha já sabe que vai errar com o lápis, né? E o lápis pode apagar, pode reescrever de novo. Não pegue borracha. No novo livro da tua vida, no começo do capítulo 1 da tua história que Jesus te deu, a história da vida nova, da vida em Cristo, escreva certo. Não importa o que tenha acontecido até o dia de ontem, escreva certo. Não importa o que tenha feito durante toda a sua trajetória, toda a sua vida, Deus te dá um capítulo novo, um livro novo, para que você reescreva. Assuma com propriedade a graça que Deus está te dando nessa manhã. Apropria-se desse livro. E esse livro tem um nome. Diga o teu nome. Diga mais forte o teu nome. Esse é o nome do livro que você vai reescrever.
o livro da tua história, da tua vida. É essas páginas em branco que Deus quer que a gente reescreva tudo de novo. E que a gente reescreva de uma forma então diferente, renovada. Se assim Deus coloca no teu coração, eu convido você a ir ficando de pé. Vai ficando de pé aqueles que podem, aqueles que estão com dor no corpo, vai se esticando, vai se alinhando. Porque até para escrever uma nova história a gente tem que estar bem disposto. Quem tiver com dor na coluna, estica bem o corpo, o braço, para que a gente não fique errando muito ao reescrever. Porque a palavra de Deus está dizendo que desapareça no meio de vós todo o amargor. Diga assim comigo: Jesus, eu não quero mais ser uma pessoa amarga. Eu não quero mais ser uma pessoa feia. Tem alguns difíceis aí, mas tudo bem. Mas diga comigo: Jesus, eu não quero mais viver sobre o jugo do meu passado. Nesta manhã, Jesus, eu quero olhar para frente. Eu quero olhar para o Senhor. Eu quero olhar para Ti, Jesus. E eu quero seguir o Senhor. Eu quero caminhar contigo. Por isso, Jesus, eu te dou liberdade para que o Senhor entre no meu coração nesta hora. Eu te dou liberdade, Jesus, para que o Senhor venha destulhar com as tuas mãos aquilo que está aqui dentro e que ainda não foi curado, que ainda não foi perdoado. Daquelas lembranças, Senhor, que quando eu penso, eu me entristeço, eu choro, Senhor, eu fico desmotivado. Cura, Senhor, coloque a Tua mão, Jesus, sobre o meu coração. Coloque a Tua mão, Senhor, sobre as minhas lembranças. Coloque a mão sobre a sua testa. Coloque a Tua mão, Jesus, reze comigo, sobre as minhas lembranças, sobre os meus pensamentos. Quantas coisas, Senhor, eu experienciei, eu vivi, negativas, Senhor, me feriram, me marcaram, e eu lhe peço, Jesus, põe a Tua mão, restaura o meu pensar, restaura, Senhor, a minha forma de pensar, restaura, Jesus, as minhas lembranças. Quantas lembranças, Senhor, quando eu me recordo, Senhor, eu me abato, eu fico triste, eu fico abatido, Senhor. Muitas vezes, sentimentos que desconheço. Mas Jesus, nessa hora, o Senhor conhece todo o meu pensar, todo o meu querer, toda a minha capacidade. Toda a minha capacidade. Capacidade de digerir. Capacidade de digerir. Tudo aquilo que a vida. Tudo aquilo que a vida me proporcionou. Me proporcionou. Os momentos negativos, Jesus. Momentos negativos, Jesus. Volta comigo. Volta comigo. Rega com Teu Espírito Santo, Senhor. Rega com Teu Espírito Santo, Lava Senhor. o meu pensar. Lava o meu pensar. Lava a minha vida. Lava a minha vida. Todo o meu interior. Todo o meu interior. Jesus, nessa hora. Jesus, nesta eu hora. confio a Ti. Eu confio a Ti. minha história. A minha história. E eu declaro. Para mim mesmo. Para mim mesmo. Para o céu. Para o céu. E para o inferno. E para o inferno. Que eu me perdoo. Que eu me perdoo. De todas as palavras. De todas as palavras que eu ouvi. Que eu ouvi. E que causaram reações em mim. E que causaram reações. De erros que cometi. De erros que cometi. De mentiras que contei. De mentiras que contei. De traições. De traições. Senhor, eu me perdoo. Senhor, eu me perdoo. De todo sentimento. De todo sentimento. Que eu cultivei no meu coração. Que eu cultivei no sentimento meu coração. De raiva. Sentimento de raiva. De ódio. Sentimento de
insistência em fazer o mal, sentimento de insistência em fazer o mal, sentimento de tristeza, Senhor, sentimento de tristeza, de Senhor, raiva, de raiva, de revolta. de revolta. Eu me perdoo, Senhor, Eu me perdoo, por Senhor, todos esses sentimentos por todo este sentimento que ao longo do tempo, Senhor, que ao longo do eu tempo, cultivei Senhor, no meu eu coração, cultivei no meu das coração, mentiras, das mentiras, das ilusões, das ilusões, de tudo aquilo que o meu coração de tudo aquilo que o meu foi coração gerando gerando pelas palavras, pelas palavras, pelas experiências negativas, pelas experiências negativas, na minha casa, na minha casa, na minha família. na minha família. Eu me perdoo Eu me perdoo por ter acolhido por ter acolhido de forma errada de forma errada as palavras que o meu pai as palavras que o meu pai me corrigiram. me corrigiram. Eu me perdoo, Eu Senhor, me perdoo, Senhor, por ter acolhido de forma errada por ter acolhido de forma muitas errada palavras muitas palavras que a minha mãe que a minha mãe se dirigiu a mim, se dirigiu me a mim, me corrigindo corrigindo do jeito dela, do jeito dela, como ela compreendia, Senhor, como ela compreendia, e me Senhor, fizeram mal. e me fizeram mal. Eu me perdoo, Senhor, Eu me perdoo, por Senhor, ter aberto a porta por ter aberto a do porta meu coração do meu coração para tantas coisas erradas, para tantas coisas para erradas, quantas situações para tantas que situações eu não deveria ter aberto. que eu não deveria ter aberto. Mas, Senhor, Senhor, impelido pelo meu sentimento, impelido pelo meu sentimento, eu abri as portas do meu coração eu abri as portas do meu para coração tantas coisas que não te agradam. para tantas coisas Mas que não te nessa agradam. hora, Senhor, Mas nessa hora, Senhor, eu reafirmo que acredito eu reafirmo que acredito na tua misericórdia, na tua misericórdia, no teu perdão, no teu perdão, e da mesma forma e da mesma que forma o Senhor me perdoou que o Senhor me perdoou totalmente, nesta hora, nesta hora, eu também me perdoo eu também me perdoo por tudo que eu tenho vivenciado por tudo que eu tenho e que vivenciado não tem agradado e que não tem o teu agradado coração, o teu coração, e também não tem agradado e também não tem as agradado pessoas que convivem comigo. as pessoas que convivem comigo. Eu me perdoo, Senhor, Eu me perdoo de toda palavra amarga que pronunciei, de toda palavra amarga que pronunciei, de todo sentimento amargo que senti, de todo sentimento amargo que senti, de todo ressentimento que cultivei. de todo ressentimento Eu que me cultivei. perdoo. Eu me perdoo. E eu lhe peço, Senhor, E eu lhe peço, Senhor, lava, lava, purifica purifica o meu coração. meu coração. Faz de mim um homem novo, Faz uma de mim mulher um homem nova. novo. Renova a minha vida, Senhor. Renova a minha vida, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.